Nos Estados Unidos, o futebol americano é o principal esporte. Já no Brasil, ele ainda está engatinhando. E a maior torcida do país não poderia ficar de fora dessa modalidade. Quando o assunto é futebol, para os corintianos não importa de que maneira ele é jogado. O que vale mesmo para o timão é ver a bola rolar nos gramados, seja nos pés ou passando de mão em mão. Mas, diferente dos gigantes americanos, no Brasil, a agilidade pode contar mais do que o tamanho. Tem uma velocidade aí que compensa. Já para o Felipe, a paixão pelo clube foi o diferencial para se destacar no esporte. Corintiano, acabei um dia vendo no site do Corinthians que ia ter uma seletiva de futebol americano. Me interessei pelo esporte e comecei. O Marcelo não precisou insistir para a esposa aceitar o esporte. A camisa alvinegra se encarregou de convencê-la. Minha mulher não gostava que eu jogasse. Eu jogava em Jundiaí, vim todo final de semana pra cá. Mas quando eu vim pro Corinthians, mudou tudo. Já deu para perceber que vontade eles têm de sobra, mas ainda não dá para viver da profissão. Eu era lutador profissional, eu vivia do esporte. O futebol americano ainda não dá dinheiro, mas o Corinthians tem uma infraestrutura que ninguém no Brasil ainda tem. Mas a gente tem esperança, sim, de poder viver de futebol americano. Sobreviver ao combate não é moleza e eles partem para cima do adversário, mas não sem antes vestir uma verdadeira armadura. Capacete, entendeu? Protege a cabeça nos choques. Aqui é o protetor de boca, que protege a mandíbula e os dentes. Aqui é a queixeira, que protege o queixo de um eventual choque. O shoulder pad, que protege peito e ombro, que é proteção de coxa. Proteção é duro. Proteção de joelho e a chuteira, que é feita almofadada para proteger os pés. E é claro que, como torcedores fanáticos, eles decidiram me batizar. Você vai ser batizada corintiana. Você é corintiana, né? Claro, né? Mas então tem que tirar essa blusa mesmo. Não, brincadeira. Brincadeiras à parte, em meio a todo esse amor, será que sobra espaço para as namoradas? Pelo futebol americano, até as namoradas não gostam. Tem que fazer o sacrifício. Elas, não, você não tem que treinar. E quando fala, você não vai treinar, ou você vai ficar comigo, eu falo, eu vou treinar e você fica aí. Fica meio chateada, porque antes de eu começar a jogar, a gente viajava bastante nos finais de semana. Hoje, a gente já não viaja. Já o Cauê é o único solteiro da turma. Tudo bem ficar sozinho de vez em quando? Ah, de vez em quando tudo bem. De vez em quando dá pra ficar sozinho. Mas ao contrário do Cauê, tem mulher que faz de tudo pra não ficar sozinha. É o que você vai ver agora na Escola do Amor. Já dizia o ditado popular, antes só do que mal acompanhado. O problema é que as pessoas querem passar longe da solidão e ficar sozinho assusta até quem a gente menos espera. Marina tem apenas 24 anos e para tentar manter o último relacionamento, ela se submeteu a situações constrangedoras. Teve uma situação que ele chegou, a gente estava parado no farol dentro do carro os dois e ele do nada iniciou uma confusão, uma discussão e ele falou assim, desce do carro. Abriu a porta, chegou a abrir a porta pra mim, né, desce do carro e eu fiquei assim em choque. Na hora eu comecei a chorar e falei pra ele, não, pelo amor de Deus. Então toda vez que eu tava com ele, acontecia alguma coisa, eu tinha que pelo menos implorar pra ele poder se acalmar um pouco. Ele era agressivo, Marina? Aconteceu uma vez, a gente ter ido viajar, né, e ele chegar a me pegar pelo braço assim e me machucar, mas aí eu me defendi, mas mesmo assim eu continuei com ele. Eu achava que ele tinha conserto, ou porque mais cedo ou mais tarde ele iria mudar e ia ver que estava errando. A esperança de que tudo iria mudar também fez Marta, que era casada, passar por momentos humilhantes que prejudicaram sua autoestima durante muito tempo. Poucos meses de casado, coisa de 2, 3 meses, ele já não tinha o menor interesse. E ele falava pra mim que ele não sentia atração por gorda. Foram quase 3 anos de casamento e a frieza do marido só aumentava. A gente passeava no shopping, nem pegava na minha mão. Ficava no videogame até a hora que eu já estivesse dormindo, como se fosse uma maneira de me evitar. As semelhanças entre os relacionamentos de Marina e Marta não param por aí. As duas não tiveram coragem de terminar a relação. E apesar de tudo, a iniciativa ainda partiu deles. Ele falou assim, olha, eu não quero mais, eu não aguento mais. Ele arrumou as coisas dele no sábado, no domingo. Na segunda-feira ele pediu demissão.
Na terça-feira ele foi embora e nunca mais eu vi. Ele acabou terminando comigo por telefone. Foi aí que eu acordei e falei, não, não quero mais sofrer. Se ele não tivesse terminado com você, você teria terminado? Não teria coragem, porque eu pensava em terminar. Mas aí vinham os momentos bons e aí eu esquecia tudo. Perdoava. E é o perdão que muitas vezes fala mais alto. A Jéssica estava grávida de 8 meses quando o marido resolveu deixá-la. Na época, ela chegou a dizer que aceitaria caso ele ficasse com outras mulheres, tudo para que ele não fosse embora de casa. Chorei muito por ele, falei pra ele não fazer isso, pra ele pensar em mim, no bebê, que a gente agora é uma família. Ele falou assim, não, o bebê eu ajudo você a criar, mas eu não vou continuar com você. Nada convenceu o marido de Jéssica e apesar dos apelos, inclusive da família, ele saiu de casa. Eu me senti um lixo, desprezada. A história é triste, mas no final tudo acabou bem. Depois que o neném nasceu, ele foi ver o neném, aí pediu pra voltar. Aí eu ainda fiquei meio assim com ele, a gente ficou uma semana só conversando. Só que eu vi que a gente ia ser uma família, né? Eu vi que ele tava mudado, vi que ele tinha se arrependido, que não era aquilo que ele queria. Valeu a pena ter perdoado. Hoje, o que você não faria pra não ficar sozinha? Me humilhar, eu já não me humilharia mais, porque não vale a pena. Começou a valer a pena depois que eu deixei ele de lado. Foi que ele começou a me dar valor. Marina continua solteira. Para ela, a experiência serviu como lição. Marta recuperou a autoestima e está prestes a casar de novo. Apesar do tanto que eu sofri, tem pessoas que se retraem e não querem mais passar por isso. Eu não, eu quero mais é amar, eu quero ser feliz, eu quero ter tudo que eu sonhei em ter, porque na verdade eu tinha um sonho. O sonho era muito maior do que ter aquela pessoa. Então, se não foi ela, vai ser outro, entendeu? O sonho continua e vai acontecer. O que leva uma pessoa a suportar um relacionamento ruim, em que ela é maltratada, humilhada e muitas vezes até agredida pelo parceiro? Hoje vamos entender melhor por que as pessoas suportam tantas coisas só para não ficarem sozinhas. Eu não tinha coragem de chegar, falar, olha, eu não quero mais namorar com você. Vamos também revelar os segredos de 3 casais que conquistaram felicidade no casamento. Você pode ir no shopping comigo fazer... Não gosto, mas vai. E a gente vai contar alguns dos nossos segredos também. Não perca. E no laboratório de hoje, desconfianças, brigas e até agressões físicas têm sido rotina na vida de Marilene e André. Você não conversa comigo. Não converso porque você não dá espaço. Só você que quer falar. Desliguem os celulares e se ajeitem no sofá, porque a Escola do Amor Inteligente já está no ar. O que leva uma pessoa a suportar um relacionamento ruim é o medo. É o medo da solidão, que também é consequência da baixa autoestima e da insegurança. O pior é que esse medo acaba dando corda para o péssimo comportamento do outro, que faz de você gato e sapato. É importante dizer também que, apesar desse comportamento ser mais comum nas mulheres, ele não é exclusividade feminina, não. Existem homens que também se submetem a isso, né? Nós não queremos aqui massacrar ninguém que já esteja nessa situação, mas a verdade é que a única pessoa que pode mudar isso, se você está nessa situação, é você mesmo. E a primeira atitude é começar a se respeitar e impor limites para você e para o seu parceiro. O companheiro tem que perceber que você está definida, só assim ele vai te levar a sério. Você tem que parar de dar ao outro todo o poder da relação. Nós, inclusive, falamos um pouco sobre esse poder quando estivemos lá em Recife há pouco tempo, algumas semanas atrás. Você vai, inclusive, assistir agora um pedacinho dessa palestra. Se você vê um casal bem-sucedido, um casal feliz, um casal exemplar, você pode verificar que eles conseguiram descobrir o equilíbrio na relação. Quando o poder não está equilibrado, tende a haver a infelicidade daquele casal. Foi muito forte essa palestra que fizemos lá em Recife. Dá para fazer até um livro dele, né? Muito forte esse assunto. Inclusive, se você quiser assistir essas palestras que nós fazemos ao vivo, é só você estar sempre em sintonia com a gente aqui na Escola do Amor, através do nosso portal no r7.com/Escola do Amor. Lá sempre postamos as nossas próximas paradas, a nossa agenda, né? Agora, voltando ao assunto de hoje, sobre as pessoas que preferem estar em um relacionamento ruim,
a ficarem sozinhas, estamos aqui com os nossos convidados que um dia reagiram a esse dilema, não é verdade? Isso aí, nós vamos conversar agora com a Sandra Regina, a Franciele e com o Marcos. Primeiramente, obrigado a vocês por vir ao programa. A Sandra se casou 2 vezes e teve 4 filhos. Ela suportou traição, grandes decepções e até violência doméstica. Sandra, conte um pouco sobre a sua experiência. Então, primeiro casamento, teve muita traição. Difícil foi, mas o mais difícil foi quando ele saiu com uma melhor amiga minha. Porque nunca que eu acreditava que era ela. Eu sempre falei que eu achava que era a irmã dela. Que tipo de coisas que você tolerou nesses 8 anos? Ele sair, não falar onde estava, chegar no outro dia, você perguntar onde estava e não querer falar, estava com amigo, tinha ido trabalhar. E você sabe que isso não é normal. Então, era noites de choro, as crianças que ele nunca estava muito perto. E mesmo ele não sendo marido, não se comportando como um pai, você foi tolerando, esperando naturalmente que ele viesse a mudar? Uma mudança. E nada mudou? Não. Só para pior? Só para pior. Quer dizer, essa situação muitas vezes acontece quando a pessoa, ela aceita, né? Ou às vezes ela se vê sem opção no relacionamento e vai tolerando o erro, o problema, aquilo tende a crescer, né? É o que normalmente acontece. Se eu testo os meus limites com a Cristiane e ela passa a mão na minha cabeça e, sabe, me deixa escapar, então, o que você acha que eu vou fazer da próxima vez? Eu vou tentar um novo limite, eu vou empurrar mais um pouquinho aquela criança, né? Exatamente. Criança. Você que é mãe, você sabe muito bem isso. Tem que ter limite. Se não tiver limite, seus filhos vão testando até você falar um não. Isso é muito comum, isso é do ser humano, não é só de criança, mas de todos os seres humanos, né? Agora, depois da separação, desse primeiro casamento, você ficou sozinha há quanto tempo? 5 anos. 5 anos. E aí você se casou de novo. Isso. E entrou no Outra Fria. Outra Fria. Não aprendeu nada com o primeiro, Sandra? Não, na carência, precisando de alguém. Terminei conhecendo ele, um momento muito carinhoso. E aí fiquei grávida. Ficando grávida, aí a gente foi morar junto. As minhas 2 filhas ficou comigo e foi começou, porque filhos sempre dá trabalho, o esposo sempre cobra de você. Então, ele queria fazer o papel de pai. Qualquer coisa que fazia, se eu não estivesse perto, era bater. Tanto que uma vez eu estava trabalhando e ele bateu que quase perdi a guarda delas. Então, quer dizer, às vezes a situação de já ter as crianças sem o pai, né, o primeiro marido, e estar sozinha já há 5 anos, então aparece alguém dando carinho, né, aí você talvez até desconta ou finge que não vê outras coisas simplesmente por aquele afago, aquele carinho que apareceu, né? Isso. Mas até que ele bateu na minha mais nova e ali eu falei, não tem como mais ficar. Durou quanto tempo esse segundo casamento? 8 anos. 8 anos? 8 anos. E agora, há 2 anos você está só? Sozinha. Qual é a sua posição agora? Não, graças a Deus eu estou bem resolvida e eu quero casar de novo, mas agora olhar assim, se era 10, agora observar 20 vezes para poder casar de novo. Vamos ver se a gente dá umas dicas, né, para Sandra também. Agora né? Tem que, quando casar de novo, não pode ser porque não quer ficar sozinha, né? Porque foi o erro inicial lá do segundo casamento. Tava na carência, aí aceitou qualquer relacionamento. Quando a gente vai entrar no relacionamento, a gente tem que olhar tudo. Nós não podemos só pensar, ele é tão bom nisso daqui, ou ela é tão boa naquilo ali, mas eu vou fingir que não vejo aquilo ali e lá na frente muda. Não é assim. Normalmente muda até, para pior. Né? É verdade. Então, daqui a pouquinho a gente vai falar com a Franciele, que tem uma experiência também para contar, e o Marcos, que está aqui esperando também. Agora, enquanto isso, você que está no Facebook, na nossa página lá na Escola do Amor, facebook.com/Escola do Amor, nós temos uma pergunta para você. O que você já suportou só para não ficar sozinho, para não ficar na solidão? Deixe os seus comentários, nós vamos ler daqui a pouquinho aqui no programa, tá bom? Experiências ruins acabam criando essa muralha nas pessoas, né? Elas preferem não acreditar que
poderão ser felizes um dia ao lado de alguém e creem que podem passar pelas mesmas experiências outra vez. Você vê que o medo ainda está presente em muitas delas, né? A pessoa pode ter até se livrado daquele relacionamento ruim, mas ainda tem medo de se relacionar e passar pelo mesmo de novo. Pois é, só porque você teve 1, 2, 10 experiências ruins no amor, não quer dizer que você nunca poderá ser feliz. A primeira coisa que você tem que fazer é eliminar esse medo de dentro de você. Se livrar do medo e acreditar, crer que você pode ser feliz. Crer que você fará melhores escolhas lá na frente. Eu achei interessante o que a psicóloga, a Maria Bressani, disse nessa matéria que você vai assistir agora. Preste atenção. Complementariedade normalmente se forma entre o algoz e a vítima. É sempre assim, né? Se a pessoa entra no papel da vítima, o outro assume o papel do algoz e vice-versa. Quando uma pessoa encontra alguém doente, que a maltrata, que de alguma forma a subjuga, ela é complementar nessa subjugação, ela é complementar nessa doença e não consegue abrir mão dessa relação. Porque essa relação, de alguma forma, criou um link com a própria doença dela. Em vez de ser uma relação que traz felicidade, que traz harmonia, que é o que ela busca racionalmente, ela vai, por esse canal, se relacionar com outra pessoa que também tem as suas carências, que também tem sua autoestima debilitada. Muito interessante mesmo, né? Isso quer dizer que quando você se vê como uma vítima, você acaba se tornando uma e leva o parceiro a fazer o papel de algoz. É automático isso, né? E não é só isso. Além de se prejudicar, você acaba prejudicando seus filhos também, porque eles vão levar como referência para o relacionamento deles o seu exemplo. E sabe o que vai acontecer? A repetição da sua história. Porque tudo acontece a partir da maneira que você se enxerga, a maneira que você se vê. Nós temos aqui um comentário já, né? Aqui da Anne Moura, ela diz assim: mentiras, traições, fui tratada como uma qualquer. Se eu fosse escrever tudo, não iria caber. Mas eu já dei um ponto final, conheço bem o meu valor. Legal, a pergunta, né? No Facebook é o que você já suportou só para não ficar sozinho, né? O que você já tolerou no relacionamento só para evitar a solidão? A Marta Martinha diz também: nossa, tantas coisas, a chatice além das ligações o dia inteiro. A Fran Morena disse assim: nossa, eu já passei por isso. Também fiquei quase 2 anos com uma pessoa sem sentimento nenhum, só para não ficar sozinha. Parece até o caso da Franciele, né? Você só tem 21 anos e quase casou com um rapaz. Como é que foi a sua história? Foi assim, quando eu comecei a namorar com ele, eu tinha 17 anos. Ele foi meu primeiro namorado, né? Então, pra mim era tudo novo, tudo novidade. E eu tinha ele como um exemplo. Então, tudo que ele pedia para mim estar fazendo, deixando de fazer ali no caso, eu obedecia a ele, né? No início era uma comunidade que ele não queria que eu tivesse, ele foi excluindo. Eram algumas amizades, não queria que eu tivesse amizade com aquelas pessoas, eu fui me distanciando. Só que com o passar do tempo, ele começou a controlar ainda mais, que aí nesse processo de 6 meses de namoro, ele foi para uma outra cidade. Então, com a distância, por não me ver, ele passou a me controlar, vamos dizer, por telefone. E foi passando um tempo de namoro, completando 1 ano, isso foi se tornando em brigas, né? Se eu saísse para ir no mercado com a minha mãe, como isso já aconteceu, e eu ligasse para ele só quando eu chegasse em casa e falar: eu acabei de chegar do mercado, isso era motivo para ficar 2 semanas sem falar comigo. Você diria, Franciele, que isso aconteceu por causa de uma certa imaturidade da sua parte? Sim. Pelo fato de eu nunca tive nenhum relacionamento, né? Ele foi meu primeiro namorado. Então eu tinha ele assim, ele falou, tá falado. Mas também eu fazia isso na esperança que ele mudasse as atitudes dele para agradar. Que eu via assim, ele quer que seja dessa forma, então eu vou ser. Assim eu vou poder conquistar ele. Só que aí eu fazia a questão até dentro do namoro também, mandar uma mensagem, um e-mail, né? Uma coisa assim. E eu não tinha esse retorno. Aquele respeito que eu tinha por ele foi se transformando assim em medo. Não era alimentado, né? Esse sentimento, o sentimento de amor não era alimentado, então realmente tinha que morrer, tinha que acabar. Ter um relacionamento, ser namorado, uma coisa séria, um noivado e casar, requer maturidade da pessoa. E quando a pessoa não tem essa maturidade, ela pode facilmente ser manipulada, ser usada, ser abusada pela outra pessoa, que às vezes não tem o melhor interesse da outra, ou tem até os seus próprios problemas, os seus próprios fantasmas, porque ele, da maneira que ele te tratou, ele tem problemas também.
ou tinha, não sei se mudou, mas é um recado importante para as pessoas que estão bem jovens e começando agora. E a Franciele quase casou com ele, né? Quem terminou, foi você ou ele? Eu não tinha coragem de chegar, falar, olha, eu não quero mais namorar com você, eu quero acabar com esse noivado, não dá certo. Eu tinha esse medo. Eu pensava, o que as pessoas vão falar? Namorei há tanto tempo, agora já vai terminar. Então, tinha isso tudo no pensamento. Mas ali, passou um tempo, ele chegou e falou assim, Franciele, eu percebi que eu venho te tratando de uma forma que você não merece. Você faz isso e eu não tenho forças para poder mudar. Eu quero mudar. Eu falei, não, você não quer mudar. Se fosse para mudar, você já teria mudado o quê? Durante o namoro, conforme as minhas atitudes. Então, isso para mim é um ponto final, eu não quero mais. Olha, a única vez que a mulher consegue mudar o homem é quando ele é bebê de fraldas. Só consegue mudar ali, a fralda, só. Depois que ele sai das fraldas, não consegue mudar mais. O homem só muda quando ele quer. Ele não muda porque a mulher tem a esperança que um dia ele vai mudar. Se tem alguma coisa inaceitável, intolerável no seu relacionamento hoje, então é hoje que você tem que ter essa conversa e é hoje que ele tem que começar a mostrar sinais de mudança. Se não, então você tem que fazer o que a Franciele fez, que foi dar um basta, como você se deu conta depois de 2 anos e tanto, que estava perdendo o seu tempo. Foi isso mesmo, Renato. Quando eu vi aquela situação que ele falou isso, eu falei, essa é a minha oportunidade. Era a palavra que eu queria e não saía de mim, saiu dele. A Franciele venceu o medo, mas muitas mulheres chegam a casar mesmo com todos os sinais errados durante o noivado, né? A psicóloga Maria fala um pouco mais sobre esse medo da solidão e como vencê-lo. Vamos acompanhar. O que a gente faz aqui na psicoterapia é exatamente isso. O que depende de você? O que você pode fazer por você? Recuperar a autoestima. Primeiro passo. Eu falo que nós somos o personagem principal da nossa vida. Sem eu, minha vida não existe. Eu tenho que primeiro cuidar bem de mim. Naturalmente, a pessoa vai fazendo melhores escolhas, inclusive de relacionamento. Não tem como não dar certo essa regra aí, né? Se você se ama, você tem condições de ser amado. Enquanto a pessoa fica dependendo de outros para ser feliz consigo mesmo, ela se torna refém. E sabe o que o perfil do refém atrai? Um relacionamento sequestrador. Um sequestrador de verdade. E a pessoa se torna uma presa fácil para aqueles que também não se amam e não têm condições de amar a mais ninguém. Bom, você, Marcos, você tem 30 anos, já passou por várias desilusões, inclusive um divórcio, quando você era bem jovem ainda, né? O que aconteceu? Então, Renato, começamos a namorar muito jovens, até hoje, analisando o meu fato, né, o meu caso, eu cheguei na seguinte conclusão, que eu acho que faltou mesmo, até um pouco do caso da Franciele, imaturidade. Então, namoramos 4 anos. Durante o namoro, tinha alguns indícios que talvez não daria certo o casamento. Mas eu tenho esse pequeno problema, eu tenho medo dessa solidão, ou tinha medo dessa solidão. Então, na época, para mim, tava bom. Uma coisa interessante que você está falando, Marcos, porque a gente vê aqui um ponto em comum em vocês 3. Né? Porque os 3 passaram por situações semelhantes, claro, diferentes, mas semelhantes no sentido de acreditar que a outra pessoa ia mudar, que a outra pessoa ia melhorar, e vocês faziam de tudo e mais um pouco, esperando isso, e nunca tiveram um retorno. Né? Então isso mostra que esse padrão é como um sinal que quem está num relacionamento assim deve ficar atento, alerta, acordado. Porque se você está se dando demais no relacionamento, fazendo tudo e mais um pouco, colocando todo o poder nas mãos da outra pessoa, e a outra pessoa não move nem um dedo, né, para fazer alguma coisa pelo relacionamento, então isso é um sinal de um relacionamento doentio. É um relacionamento incondicional, né? As pessoas não colocam condições. Então, o que acontecer, ela vai amar, vai estar ali, vai esperar e até fazem festinhas, né? Como um dos nossos laboratórios, outro dia a gente falou, aconselhou, ela fazia até festa de aniversário para o marido que atraía. Quer dizer, a pessoa fica tentando fazer até mais do que ela deveria. Pois acho que é um dos problemas de, entre aspas, amar demais, né? Eu não sei se a gente pode chamar isso de amor, mas para entender, acho que as pessoas entendem bem, amar demais, né? Não foi mais ou menos o seu caso. Foi exatamente isso, na verdade, né? Tanto Renato e Cris, que quando nós estávamos no processo de não vai dar mais certo, o casamento já está chegando ao fim, o que aconteceu? Eu saí de casa
né? Fiquei por volta de mais ou menos um mês fora de casa. E nesse período, aí depois eu fiquei sabendo que ela tinha saído, né? E ela ficou com uma outra pessoa. Nós estávamos casados ainda. Tudo bem, eu levei em consideração porque nós não estávamos juntos. Então eu falei assim, não, então a gente faz o seguinte, eu perdoo, eu supero, eu passo por cima, até mesmo pelo grande amor que eu tenho por você, sem o menor problema. Vamos seguir em frente, que eu ainda acreditava muito que ia dar certo. Foi ao ponto que um dia eu cheguei no trabalho dela, no antigo trabalho dela, e aí eu vi realmente ela com a pessoa. Aí ali pra mim foi a gota d'água. Eu falei, não, agora eu tenho que me amar, não dá. Sofri bastante, mas eu tenho aquela tese, foi melhor ter ficado sozinho do que ter continuado. O que você aprendeu desse passado todo, essas experiências? Hoje você, com a cabeça mais madura, o que você carrega pra você em termos de lições do que fazer e o que não fazer num relacionamento? Bom, em primeiro lugar, eu acho que você tem que ter amor próprio. Acho que isso é a base de tudo. Então, se você tem um amor próprio e respeitando a pessoa, você tem que ter o seu limite. Você tem que ter o seu limite. Eu acho que a partir do momento que passa desse limite, você já não tem mais o amor próprio. Você passa a acreditar que a pessoa tem muito mais valor do que você. E isso não é uma verdade. Eu acho que todos nós temos valores. E é isso que eu busquei em mim. Eu tenho o meu valor. Se a pessoa não quer enxergar esse valor, eu tenho certeza que uma hora ou outra, uma outra pessoa vai enxergar. Muito bem falado. Agora vamos indicar algumas atitudes que qualquer pessoa deve ter para não cair mais nessa armadilha de maus relacionamentos. Não aceite desculpas ou falta de comprometimento no relacionamento. Não aceite mesmo, não é só dizer não, viu? Exatamente. E também coloque limites claros, dizendo o que você não aceita. Exija um alto nível na sua relação. Nada de abusos verbais, emocionais e muito menos físicos, né? E valorize-se. Torne-se especial aos seus próprios olhos. Quando você se enxergar assim, todo mundo a verá da mesma forma. Então fica aí a dica. O melhor incentivo para um homem ser um cavalheiro é ter uma mulher que não aceita menos que isso. Falou tudo, Renato. Obrigada pela participação de vocês, de compartilhar suas histórias aqui conosco. Agora prestem atenção. Ela tem uma filha de 15 anos de outra relação que mora com eles. Mas isso é apenas um dos problemas de Marilene e André. Marilene tem 38 anos e André 28. Eles estão juntos há 3 anos. Ela tem uma filha de outro relacionamento que não se dá bem com André e diz que ele vive mentindo pra ela. Já André acha que Marilene não o trata com atenção e que a falta do diálogo entre eles é motivo de todas as brigas na relação. Por que você mente pra mim? Eu não minto pra você. Mente. Eu não minto pra você. Mente pra mim como você mente pros outros. Você não conversa comigo. Não converso porque você não dá espaço. Só você que quer falar. Por que te chamo mentiroso? Porque eu tenho prova de tudo que você fala. Ao contrário, eu sempre levo você no lugar onde eu trabalho. Você fez eu perder meu emprego várias vezes por causa que você tava falando pra mim que eu tinha muita mulher no emprego meu, que eu tava trabalhando. Sabendo que eu não tenho ninguém no meu trabalho. Eu falava que eu tinha mulher dentro do shopping, dentro da Xerox. Eu trouxe você no shopping. Você não pode ver uma mulher olhar pra você. Você acha que a mulher olhando pra você, ela já tá interessada. Eu tenho um ódio quando a mulher olha pra mim. Sabe por quê? O meu tipo não é esse. O meu tipo é relação séria. Eu tenho só você. Como você pode falar sumiço aí? Como você pode? Por que você não deixa eu conhecer seu emprego no final de semana, que você faz o bico sábado e domingo? Eu não vou te levar porque o que você fez no meu trabalho de 7 anos deixou recado na secretária ameaçando a filha da minha patroa, ameaçando meu patrão, ameaçando minha patroa, que eu era uma não sabia o tipo de pessoa que era eu que colocou dentro da casa deles. Certo. Então tá tudo gravado. Agora posso falar uma coisa? Como você pode se garantir que eu falei isso? Porque ela botou no meu ouvido e eu ouvi tudo e tá a gravação. Será que foi eu que falei mesmo? Ou foi uma pessoa inventando essa voz? Gravou, ainda falou, aqui eu sou a André e ela é minha esposa e vocês, e eu ligo pra aí a hora que eu quiser. Você
pega o seu salário final do mês, você desaparece. Então eu fico com aluguel, fico com conta de luz, com telefone, com tudo dentro de casa. Agora eu vou falar pra e eu você. sou obrigada a trabalhar de segunda a virando Agora semanas e semanas para manter a casa. Sabe por que você fica? Vou explicar pra você uma coisa. Não consegue pagar luz. Não paguei tudo esse mês sozinha? Eu posso falar? A gente mora junto, só que a gente não conversa todo dia. O que você faz? Chega do trabalho. Bom, vocês estão vendo aí a situação da Marilene e do André. A Marilene, 38 anos, o André, 28. E eu não sei se você percebeu, mas esse tipo de pessoa, de homem, que o André tem se mostrado ser nessa conversa curta, costuma fazer muito o que ele está fazendo durante essa conversa, que é não responder a pergunta e acusar, mas fazer uma outra pergunta. Responder a pergunta que foi feita com outra pergunta e mudando o assunto. Ela fala para ele que, com prova do próprio ouvido que ela ouviu a ligação, ele ligando para o trabalho dela, ele recusa e diz, quem garante para você que não foi outra pessoa imitando a minha voz? Quer dizer, são coisas assim absurdas que o André, que mostra sinais de uma pessoa que é um mentiroso compulsivo, faz a ponto de se tornar ridículo, né? É ridículo as respostas que ele dá, as desculpas que ele dá para justificar o comportamento dele. Eu acredito que ele assistindo agora ele mesmo, ele vai ver isso. Porque, por exemplo, ela falou, você não paga nada em casa. E a sua resposta foi que a gente não conversa. Só que aí, no laboratório, a gente pode ver que ela não consegue nem conversar com ele, porque ele está sempre falando em cima dela. Então, a questão aqui, André e Marilene, veja bem, o nosso papel aqui é apontar para vocês o que vocês podem fazer para melhorar a relação, ou, se não há como melhorar a relação no momento, o que vocês têm que fazer ao invés disso. E nessa situação aqui, nós estamos preocupados com o futuro dessa relação. Nós vamos deixar a conversa rolar e no final vamos falar para vocês dois o que deve ser feito. Vamos continuar assistindo. Você não dá um tempo para mim conversar com você. Você não dá um tempo de nós conversar. Se você quer ter uma vida diferente, e eu também quero ter uma vida diferente, porque por tudo, né? Você não consegue ficar longe de mim, entendeu? Mas eu não vivo só de amor, eu quero saber chegar final do mês e as contas tá tudo pagas. Não você colocar tudo em cima de 1.000 pesos e você pega o seu dinheiro e vai embora. Você não quer isso pra você? Aí depois de que você não quer isso pra você? Você gasta o dinheiro todinho, aí depois você volta pra dentro de casa sem nada. Você não quer isso pra você? Fui batalhado de segunda a domingo, como os meus patrões sabem, quer isso pra você? Para pagar todas as dívidas de casa. Você não quer isso pra você? Porque eu não vou acreditar mais. Não, se você não for acreditar em mim, o que eu posso fazer? Você, Marilene, dá mais atenção pra tua filha do que pra mim. Nunca descobriu nada da tua filha? Ela tem que ser real com você. Mãe, eu trouxe alguém aqui na minha casa. Mãe, eu desrespeitei o André. Hoje eu liguei o celular bem alto. Hoje mesmo ela fez isso, né? Hoje ela mesma fez isso. Ela aumentou o celular. Só que eu não mais ligo pra você pra te usar o celular. Sabe o que eu faço? Deixa pra lá. Vou colocar uma câmera sem vocês saber. Vou mentir toda a verdade. Vou colocar a câmera dentro de casa. Mas será que vai adiantar essa câmera? É que eu te pergunto. Vai sim, porque eu vou... Porque você vai ver e não vai tomar atitude. Você tem dó da tua filha. Eu não tenho dó. Tem dó. Você acha que você acha que ela é uma bebezinha de colo. Ela não é mais bebê. Eu amo você. Eu tô com você junto até hoje porque eu sei que tem entre nós dois alguma coisa em comum, entendeu? Que é o amor, entendeu? Um por outro. E você tem um amor por mim. Quem ama não maltrata, e não espanca, e não fura. Só que você pode passar por isso que você tá falando pra mim, só que eu vou falar pra você uma coisa. Eu tenho mágoa do dia que eu vi o meu sangue derramado na porta. Mas de até casa. quando você vai guardar essas mágoas? Essa mágoa até quando você vai ficar guardando essas mágoas? Tá gravada no meu celular na mas porta. Até quando? Peraí. Meu sangue derramado Só na porta. me fala uma coisa. Até quando você vai guardar essas mágoas? Até quando você vai ficar guardando no seu coração? Por que você não faz o seguinte? Faz um apagão assim, ó. Fala, a partir de hoje, a nova vida. Chegou pegando suas coisas de casa e saiu pra rua. E eu fui atrás de você. Lá chegou você, me furou com a chave. Ali foi o dia pior, horrores da minha vida, que eu vi o meu sangue derramado na porta. Agora, por que eu fiz isso aí? Eu nunca Agora, vou você falou uma coisa que é esquecer. verdade. Mas por que eu fiz isso aí? Porque você me agarrou.
Apaga. Mas toda vez que eu vou olhar pra você... Eu sei que você tem sentimento por mim, eu sei que você tem aquele ódio por mim, eu sei disso. Toda vez que você vem me procurar na cama, eu sinto ódio, sinto mágoa de eu ver o meu sangue derramado na porta. Sinto mágoa. Que todo dia que eu saio para trabalhar, eu vejo o meu sangue lá na porta. Até hoje não foi apagado o sangue da porta. Então... Se você acha que nunca vai acabar, como eu posso construir com você uma vida nova? Não tem como você me provar que você vai mudar. Então, André e Marilene, vamos direto ao assunto aqui. Nenhum dos dois, nenhum de vocês está em condições de estar num relacionamento. O André mente para conseguir o que quer. Você aproveita dos sentimentos da Marilene por você para poder se encostar nela. Você não para no emprego e coloca a culpa na Marilene. Você mente para esconder aonde você está, o que você fez. Você aponta situações que estão acontecendo ao seu redor para se esquivar do seu próprio mau comportamento, como quando você aponta o problema da filha da Marilene. E a Marilene, você tem que se valorizar mais, querida. Você não merece isso, né? Você é trabalhadora, você tem uma filha de 15 anos. Ela também não merece isso. Não, né? E ela está aprendendo errado com a mãe. Porque você está tolerando muito abuso. Exato. Então ela está treinando a filha a estar nessa situação no futuro. E deixando, você está permitindo isso acontecer. Porque a partir do momento que ele mente para você, que ele mentiu para você, que ele te machucou, ali já era para você decidir, peraí, não tem chance. Então se o André, por um lado, tem problemas, a Marilene também. Você, Marilene, tem problemas porque você tolera essa situação, você se sujeita a essa situação. Ele já te agrediu, já tirou sangue de você, você se sujeita a essa situação. Então, Marilene, o nosso conselho para vocês dois, é que esse relacionamento não deve continuar. Não deve. Nós não vemos futuro nesse relacionamento por causa da situação que está acontecendo agora. Milagres acontecem, nós cremos. Mas se o milagre vier acontecer, primeiro vai ter que acontecer individualmente na vida de vocês. E não juntos. Porque juntos vocês estão se ferindo e ferindo essa adolescente que está sendo marcada para sofrer mais lá na frente. Ela não merece isso tampouco. Marilene, nosso conselho para você é que você busque proteção, segurança, que você diga para o André que saia da sua casa, leve as coisas dele. Dessa vez, por favor, não agarre na porta, mas, por favor, que ele vá embora e não volte para dentro de casa. E você esteja segura com a sua filha. Se você tiver algum temor de que ele possa fazer alguma coisa em retaliação por isso, você tem que buscar proteção. Mas, de uma forma ou de outra, você tem que agir, Marilene, para não continuar nessa situação, porque você está correndo risco. De uma forma ou de outra, se você fica nesse relacionamento, você está correndo risco. Se você sai desse relacionamento, você pode ter o risco de o André não gostar dessa situação, porque ele já se mostrou violento com você. Então você tem que buscar ajuda nas autoridades, ajuda nos seus amigos, nos parentes, se você tiver, para poder estar protegida e segura, você e a sua filha. Esse é o nosso conselho para você, tá bom? Então fique aí avisada, não tem chance para esse relacionamento continuar como está. Vamos agora à ferramenta de hoje. E a nossa ferramenta de hoje é essa daqui. Não jogue fora o bebê junto com a água da banheira. No relacionamento tem muita coisa parecida com isso daí. O que é isso? Você às vezes está numa situação em que acontece coisas que não prestam, que não são toleráveis numa relação. Como mentira, por exemplo, a traição, existe um contato com a ex lá no Facebook que você não vai tolerar. Existem certas coisas que não devem ser aceitas no relacionamento. É a água suja da banheira. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ter uma conversa, colocar os limites, as regras para o seu parceiro ou parceira e dizer, olha, isso daqui vai ter que sair fora. Se você quiser continuar, essa sujeira tem que sair. Então, tem que se colocar o limite, impor aquilo ali, mas tentar salvar a relação quando ainda há alguma coisa boa para salvar naquele relacionamento. Contrário do que a gente viu agora no laboratório. Porque às vezes o marido traiu, mas ele está arrependido, ele não quer mais aquilo, ele está disposto a mudar tudo, mudar a rotina dele. Então, quer dizer, ali ainda tem esperança, né? E não é só porque traiu, pronto, acabou, não tem mais chance.
Porque tem esses fatos que, às vezes, a pessoa, ela ainda vai mudar muito. Nós temos aqui vários exemplos na Escola do Amor de casais que superaram um monte de coisas, mas porque tinha ainda esperança. Né? É igual o bebê, né? O bebê é bonito, mas também produz sujeira. Há certas situações, olha só essa figura aqui, que você não pode nem salvar uma coisa boa, né? Você tenta reter o que é bom, que é o que a gente está falando, mas às vezes a coisa está tão ruim como o que aconteceu agora no laboratório, que você tem que jogar fora a água, o bebê e a banheira também. Tem que jogar tudo fora, porque você não pode tolerar certas situações. Então, enquanto dá para reter o que é bom, enquanto há uma coisa boa, retém. Mas quando não há, você tem que realmente colocar o ponto final na situação, partir para outra, se valorizar, porque às vezes é isso que a outra pessoa precisa para tomar um simancol, um alarme que desperte, que acorde para ele mudar. E ela também, né? Ter uma vida melhor. Exatamente. Agora, palavras bonitas misturadas a mentiras e desculpas esfarrapadas é o reprovado no teste de hoje, que você vai ver daqui a pouquinho. Me roubaram meu celular, me roubaram tudo. Nem era pra eu estar aqui agora. E qual será o segredo da felicidade para quem vive cantando o amor? Vamos descobrir se todo esse romantismo das duplas sertanejas faz a diferença na vida a dois. Quais serão as receitas que os sertanejos têm para um casamento feliz e duradouro? Só o tempo pode trazer paz para um casal, isso aí pode ter certeza. Ter, acima de tudo, o respeito, a cumplicidade, a fidelidade. Qual que você acha que é o segredo para um casamento feliz e duradouro? Companheirismo, muito importante hoje em dia, que é duro de achar, né? Gostar, lógico, isso é óbvio. É difícil, não é fácil não. Muita calma, acima de tudo, muita tolerância e muita afinidade, né? Porque sem afinidade a coisa também não funciona. Vocês estão há quanto tempo juntos? 2 anos. O principal do relacionamento é o respeito. Acho que onde tem respeito, dura pra sempre. Fé em Deus. As pessoas esquecem disso. As pessoas acham que é ter respeito, que é isso e aquilo, e acaba esquecendo Deus em tudo isso. Aí vem todo o respeito, toda essa coisa da paciência, da sabedoria, do discernimento, né? Você viu que ele tá empenhado. E você? Eu tô estudando bastante, é que eu tô assistindo muito a Escola do Amor. Eu acredito na família. O que o Thiago falou é muito certo. Ter fé em Deus é o primeiro passo para qualquer coisa. Tem que ser muito sincero no que você sente. Tem um conselho que eu já ouvi isso há muito tempo atrás e é uma grande verdade. Nunca durma sem resolver uma questão ou algum problema. Boa receita dele, gostei, hein? Tô pensando até em casar. Com coisa que é tão fácil, assim, falar é mais fácil, meu gente. Ter amor pelo seu cônjuge, pela pessoa que está com você e principalmente muito respeito, saber entender a individualidade de cada um. A grande realidade é que não existe pessoa certa. Existem as que lutam e batalham dia a dia para dar certo. Então, quando você tem isso em mente que o casamento não é aquela coisa de filme, que todo dia você tem que ter uma luta, abrir mão de alguma coisa, ceder, doar, aí dá certo. O César tem toda a razão e nós sempre comentamos isso aqui. Essa coisa de achar que casamento é como mostra nos filmes de Hollywood é uma grande furada. Porque qualquer relacionamento tem problemas. E para dar certo, ambos precisam estar empenhados. E aí não tem erro, né? A grande questão é como se empenhar. Muitas pessoas pensam que estão se esforçando para dar certo no relacionamento sem saber que existem segredos por detrás de cada esforço. Daqui a pouco, alguns casais vão abrir o jogo aqui com a gente, contando alguns dos seus segredos e sucesso no casamento. A chave para um casamento feliz não é achar a pessoa certa, mas fazer as coisas certas. No livro Casamento Blindado, deixamos bem claro como isso é importante. Mas não só isso, damos exemplos práticos para o casal não ficar só na teoria. É por isso que o livro está entre os mais vendidos do país, pois tem ajudado muitos solteiros, casados e namorados. Vejam o que o pessoal lá de Goiânia está achando do livro. Acho que todo casal passa por dificuldade, né? A gente está aprendendo também com o livro a vencer todas as nossas dificuldades. É sempre bom aprender, a gente sempre tem que ter novas experiências e com certeza o Casamento Blindado nos ensina a fortificar, a fortalecer e fazer com que o relacionamento seja saudável. Né? Eu sou solteira, eu espero aprender muitas coisas aqui, que eu sei que tem ensinamentos que vai tanto para casados, mas principalmente para solteiros. Que quando chegar a minha vez já venha dar tudo certo, né? Para venha ter, assim como o próprio título diz, casamento blindado.
Eu recomendo para todas as mulheres, porque o nosso casamento já é um casamento bom, né? Um casamento muito agradável, mas as dicas assim é para melhorar muito mais. Cada dia mais e mais o nosso amor crescer. Então, esse livro, Casamento Blindado, é aquilo que você fica pensando assim, olha, eu não sei mais o que fazer para salvar o meu casamento. Eu não sei o que fazer para sair dessa rotina, meu casamento tá chato. Ou então, como eu posso me garantir que agora que eu vou me casar, você tá noivo, com o casamento marcado, como que eu posso me garantir que eu não vou ter problemas lá na frente no casamento? Esse livro, Casamento Blindado, é exatamente esse o quê, esse como. Ele vai providenciar para você as ferramentas, o know-how, o entendimento para você saber como se comportar diante dos problemas, das situações que você esteja vivendo e também para prevenir problemas de acontecer lá na frente. Então, você pode adquirir o seu exemplar no site www.casamentoblindado.com ou nas melhores livrarias do nosso país, inclusive fora do Brasil, já em Portugal, Moçambique, na Europa, nós temos esse livro também. Inclusive, o curso está chegando por aí, né, Renata? Agora, no novo ano, em janeiro, nós teremos o curso Casamento Blindado. O curso Casamento Blindado, que deu origem ao livro, é um curso que dura são 7 aulas durante 15 dias, vai começar o próximo agora, dia 8 de janeiro. Então, está ideal, sabe, para você que está pensando assim, poxa, eu não consigo ver mais um ano do meu casamento do jeito que está. Eu quero um ano novo e um casamento novo. É ideal para você se inscrever e fazer o curso presencial do Casamento Blindado. Começa 8 de janeiro, você pode encontrar mais detalhes sobre este curso, como você vai fazer. Inclusive, se você não está em São Paulo, você pode assistir o curso pela internet, de qualquer parte do Brasil e do mundo. Sempre tem pessoas falando assim, quando é que vocês vão trazer o curso para o Rio de Janeiro? Quando é que vocês vão trazer o curso para a Bahia? A gente queria poder ser mais que um e estar em todos os lugares. Mas é por isso que o curso é transmitido simultaneamente pela internet para aquelas pessoas que não estão em São Paulo. Então, descubra todos os detalhes lá no site casamentoblindado.com. Agora, e se você conhece um cara como esse que você vai ver agora, é melhor comprar o nosso livro para ele também. Soninha! Soninha! Você tem um minuto? Oi, Augusto, tudo certo? Nossa, você tá sumido, hein? Gata, você não tem ideia do que eu tenho passado. Mas quando eu vi você, toda linda, maravilhosa, parecia um comercial de perfume. Ai, devagar aí. Não vai dizer que faltam pétalas de rosas no meio do caminho. Claro, você me conhece. Pétalas de rosas, lírio, tudo. Augusto, eu tô um pouco atrasada. Eu tenho que abrir a loja do meu pai. Não vejo a hora de mudar de emprego, sabia? Pois é. Eu também. Você sabe que eu tenho área comercial nas veias, né? Só que meu pai mandou começar tudo do zero, na empresa, na fábrica. Fábrica? Que papo é esse? Não era plantação? Plantação, olha aqui minhas mãos. Mas como eu tocava piano, e aí fiquei meio frustrado com a enxada e meus sonhos de música. Nossa, você tocava piano? Que chato, hein? Você nem imagina, sabe? Minha cabeça tá a mil, eu não consigo pensar direito, eu preciso espairecer. O que você vai fazer hoje, vai? Augusto, da última vez que você combinou comigo, você me deixou a noite toda arrumada te esperando e nem me ligou pra me dar satisfação. Eu fui assaltado, foi horrível. Me roubaram meu celular, me roubaram tudo. Nem era pra eu estar aqui agora. Nossa, Augusto, que chato. Mas por que você não me ligou, não me procurou depois? Eu passei a noite inteira na delegacia, preenchendo um monte de coisa. Roubaram meu celular, roubaram meu dinheiro. Mas eu ia te ligar quando a minha situação financeira melhorasse. Mas quando eu te vi, eu não resisti. Você tá maravilhosa. Tá bom, a gente faz o seguinte, a gente sai, você espairece um pouco e pode deixar que hoje eu pago a conta, tá? Não acredito, gatíssima, linda, você é maravilhosa. Eu fui assaltado, fui despejado e perdi o emprego e você ainda vai sair comigo? Como assim, perdeu o emprego? Por quê? Despejo? Aquele tonto do meu chefe me mandou embora só porque eu faltei uns dias no trabalho e ainda o despejo. Nossa, Augusto, as coisas estão feias pro seu lado mesmo, hein? Mas você pode me ajudar. É coisa simples. Você fala com seu pai e ele me arruma um emprego e aí eu consigo pagar o dinheiro que você vai me emprestar. Emprestar dinheiro? Sim. Você ainda quer emprego? É claro. Augusto, se liga, né? Agora que eu tô entendendo as coisas. Não, Soninha, por favor. Pétalas de rosas no meio do caminho, convite pra sair. Calma. Faz o seguinte. Não, por favor. Você liga pra seu pai e pede a ele sua enxada de Soninha, volta, tá? Não, Soninha. Você entendeu errado, Soninha. Esse é o famoso cafajeste, né? Infelizmente,
tem muitos por aí fora, por aí nesse Brasil e mundo afora, mas... Graças à Escola do Amor, em 2012 houve uma queda no índice de cafajestes, porque as mulheres já estão aprendendo e já estão, como ela mostrou aí agora, já estão se tocando e colocando eles para correr, né? E dá para você ver bem que ele é cafajeste porque ele dá muito elogio, né? Quando é alguma coisa exagerada, né? Fica muito assim e tem sempre um pedido, né? Que é sempre alguma coisa em troca de alguma coisa. Ele é muito bom de dar palavras, né? Ele só quer dar palavras, nada mais. E tirar tudo da outra, da pessoa. Então, fica aí essa dica. A Escola do Amor, ela é inimiga número 1 dos cafajestes. Bom, a gente sabe que o maior segredo de todos para ter um casamento feliz é trabalhar duro para fazer dar certo. Mas cada relação tem suas características. Isso faz com que cada casal descubra um modo muito próprio de superar as diferenças e tornar a relação cada vez melhor. E hoje, alguns desses casais vão compartilhar aqui com a gente os segredos que fazem toda a diferença na vida deles. Com o tempo de convivência, eles descobriram aquele jeitinho que faz o casamento ficar mais feliz a cada dia que passa. Qual será o segredo do Adilson e da Rosana, os professores do amor, que apresentam a Escola do Amor diariamente de segunda a sexta na iurdtv.com e pela Rede Aleluia no rádio? Vamos descobrir agora o que eles têm para nos contar. Então, o segredo para estarmos, eu e a Rosana, há 19 anos juntos e felizes, é que nós nunca esperamos perfeição um do outro, mas é o amor que temos um pelo outro que faz com que nos vejamos aperfeiçoados. E não é um amor de ilusão, é um amor verdadeiro que aprendemos um com o outro. Esse é o nosso segredo. Um dos nossos segredos. Bom, os nossos segredos, temos muitos, e você que leu o livro, você já sabe bastante. Priorizar. Eu acho que uma coisa que a gente sempre está colocando à frente é a prioridade que nós damos um ao outro. Né? Quer dizer, o Renato sempre vem em primeiro lugar. Eu posso ter vários planos, eu posso querer fazer várias coisas, mas primeiro é o Renato. Pergunta se eu gosto. E você sabe que dá certo, porque quando a gente prioriza o marido prioriza a esposa, eu ganho. Eu ganho muito, porque ele sempre me apoia em tudo. Quer dizer, ele não se sente de lado e me aprecia por isso. Então, eu ganho mais ainda. E é importante falar aqui que quando a mulher, especialmente, ela inicia isso, ela ganha, né? Todo mundo ganha, mas especialmente ela. Por quê? Porque o homem, naturalmente, ele é programado para agradar a mulher. Todo homem quer agradar a mulher. É dele. O que ele não quer é ser forçado a agradar a mulher. E às vezes a mulher, ela quer forçar o marido a agradá-la. E isso não funciona. Então, quando ela prioriza o casamento, quando ela dá o respeito ao marido, coloca ele em primeiro lugar, então ele, que é naturalmente inclinado a agradar a mulher, ele fica aos pés dela, que é o que acontece com a Cristiane. Eu gosto que ela me prioriza, mas ela também está no pedestal, né? Então, quer dizer, é uma competição saudável de quem agrada mais a quem. Esse é um dos nossos segredos. E agora nós vamos ver os segredos de outro casal bem-sucedido, o Isaías e a Leda. Estou casado com a Leda há 39 anos, 2 meses e 29 dias. E o segredo desse casamento duradouro, primeiro, é saber lidar com as nossas diferenças, né? Eu sei que o homem é muito diferente da mulher e nós sabemos lidar com isso. Isso tem superado os nossos conflitos e as nossas dificuldades. A outra coisa é a comunicação, saber respeitar, saber perdoar, que é muito fundamental nesse sentido. E em terceiro lugar, eu poderia dizer que tudo isso tem que ser revestido de um grande amor. Um amor paciente, um amor generoso, um amor bondoso. É isso que nos faz unir até hoje. O meu segredo é assim, não ter muita cobrança, né? Porque o casamento não pode ter muita cobrança. Porque um casamento feliz, às vezes as pessoas confundem que um depende do outro para ser feliz. E não é assim, porque a felicidade está dentro da gente.
Sabe que o Isaías faz o resto de nós, homens mortais, se sentir muito pequenininho. Quando ele fala que ele está casado há 39 anos, 2 meses e 29 dias, olha, eu me sinto um zero, porque eu não lembro de data, não lembro de nada. E ele está contando os dias depois de 39 anos de casado. Ele realmente aprecia o casamento dele, né? E agora vamos saber qual a cereja do bolo de um casal que tem uma vida muito corrida, mas que dá conta do recado. Vejam que a jornalista e apresentadora Tina Roma e seu marido, o engenheiro Gustavo Batalha, vão nos segredar. Tudo foi muito rápido na vida da gente, porque a gente namorou 1 ano e meio, né? Então, são, quase 6 anos. Vamos dar uma, né? Ela nunca lembra, né? Eu nunca lembro, gente. Tem 2 coisas básicas no relacionamento para dar certo, que a primeira é ceder. Às vezes você quer jogar o futebol, né? Eu quero ir no shopping, comprar roupa. Meu basquete, com o pessoal Não da Record. Mas aí também eu acho legal, de vez em quando, que eu acho que é o nosso segundo segredo, além de ceder, é procurar fazer o maior número de coisas os 2 juntos. Então, de repente, você pode ir no shopping comigo fazer umas comprinhas. Gosto, mas vai. Tudo que a gente puder fazer. Mas eu acho que, bom, né? que o respeito é o principal, né, mano? Eu acho que o que conta mais num relacionamento. Quem cede mais, hein? Eu ou você? Eu acho que eu, né? Tô brincando. Acho que os dois. Se um não ceder pro outro, acho que não dá certo. Eu acho que esse é o nosso principal segredo. Ficou meio na dúvida aí, né? Quem cede mais. Mas é muito importante esse ponto, o ceder, né? Porque às vezes a pessoa pensa que ceder é perder. E, na verdade, ceder muitas vezes é ganhar. Porque quando você cede, você acaba conquistando o poder de negociação. Com inteligência, né? Como nós já falamos no programa anteriormente. Com seus limites. Porque, como eu falei, quando ceder é uma moeda de negociação, então ele é inteligente. Bom, um outro segredo nosso, no nosso casamento, é que nós sempre estamos procurando oportunidades para apontar coisas de apreciação, coisas que um ou outro faz que a gente pode apreciar um no outro. Então, por exemplo, a Cristiane está trabalhando lá, fazendo o trabalho dela em casa, e eu vou procurar encontrar alguma coisa, uma qualidade, um talento, uma característica que ela tem e vou mencionar aquilo para ela. Ela faz um trabalho, um evento, ela dá uma palestra em algum lugar e eu sou o primeiro fã a levantar a bandeira, o nome dela, mostrar o que ela fez de bom. E às vezes ela até teve algum erro, alguma falha e eu procuro minimizar aquela falha, porque eu sei que ela mesmo se pune. Então eu não preciso puni-la outra vez. Eu prefiro exaltá-la, apreciá-la, porque eu sei que ela vai construir ainda mais esse talento dela. E quando você aprecia o seu marido, a sua esposa, você também está investindo, né? Porque a pessoa começa a fazer mais daquilo, né? Você, por exemplo, às vezes o seu marido, ele nunca lava a louça, aí um dia ele vai e lava a louça. Ao invés de falar, poxa, também você nunca faz isso, poxa, obrigada. Então, primeira vez, hein? O que aconteceu? Obrigada por fazer isso, você não precisava. Isso é apreciar, ele vai querer fazer mais vezes. Então, no nosso casamento, nós gostamos de nos apreciar muito. Que é o que a gente faz durante o namoro, né? Quando você namora, uma das coisas que você gosta durante o namoro é que a outra pessoa está sempre notando uma coisa positiva a seu respeito. E depois do casamento, muitos casais abandonam isso e por isso fracassam. Bom, hoje, dia 24 de novembro, encerraram-se as inscrições para o concurso Música Tema da Escola do Amor. Quem mandou, mandou. Quem não mandou, perdeu a chance. Mas fiquem ligados, porque na semana que vem nós vamos conhecer quem são os 5 finalistas do concurso. Quem sabe o seu nome não estará entre eles. E obrigada a todos que enviaram suas músicas e boa sorte a todos. É hora de repassar o que aprendemos hoje. O medo e a baixa autoestima são rivais de sua felicidade. Não se submeta a eles nem no relacionamento, nem em outro lugar. Seja feliz consigo mesmo, reconheça o seu valor e creia que você merece o melhor. Assim, você fará escolhas melhores. E se você está num relacionamento que lhe faz mal, aumente o seu padrão, coloque limite e seja firme com as suas decisões, mesmo que isso signifique que você vai ficar só. Às vezes você tem que avaliar o relacionamento e ver se sobra alguma coisa que você pode reter, que é boa e que você ainda tem como salvar no relacionamento. Se não, talvez é hora de decidir que tem que partir para outra.
E a Escola do Amor acabou. Espero que você tenha aproveitado bem a aula de hoje. E no próximo programa você vai ver. Seu casamento está ótimo? Cuidado! Se você relaxar, isso pode acabar mal. Eu acho que eu deixei o meu relacionamento com a minha esposa um pouco de lado. Você pretende mudar? Desde que você começa a tomar suas atitudes. Aquela separação acabou. Aguente aí, porque nós vamos te ensinar como lidar com isso no sábado que vem, ao meio-dia. Aqui na Escola do Amor. Alunos, até lá!